Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam as almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo ou reclamações. É indispensável conservar seu discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares da luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada certo, e não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros divinos, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos nós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que ardia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada em todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Na última quinta-feira, ficou bastante dúvida a respeito do que a gente estava estudando. Eu espero que as perguntas continuem e que as dúvidas sejam esclarecidas. Porque o assunto toca muito de perto a todos nós. Então a gente viu a semana passada e terminamos aqui. As correntes africanistas têm o seu método próprio, segundo seus padrões, como a Umbanda e outras. Cada um vai escolher o que lhe é de fome. Então, esse é um ponto que Kardec sempre mostrou para todos nós, com a codificação da doutrina, que a doutrina espírita, ela abraça todas as religiões, todas as seitas religiosas. Nenhuma vai bater de frente com a doutrina, porque a doutrina é algo que Deus mandou para a gente, que vai servir para toda a humanidade. Qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer seita religiosa, a casa está de portas abertas. A gente pede que eles respeitem também os princípios da doutrina, do mesmo modo que a doutrina respeita os princípios dele. E diante dessa atitude de respeito, a gente pode conviver muito bem e harmonicamente. Mas o assunto da semana passada, a gente estava vendo, e Marcelo ficou com dúvida a respeito de mistificação, a gente estava falando. Não me lembro, outra pessoa que falou também sobre isso. Então eu trouxe um quadro sobre as comunicações para a gente ver a respeito disso. E à medida que a gente for vendo esse quadro, a gente pode ir colocando o assunto nisso que a gente vai ver. Porque isso é padrão da doutrina espírita que a gente vai ver sobre as comunicações. Sabe? Então, as comunicações mediúnicas que vêm através dessa faculdade ostensiva, elas são classificadas, entende? De acordo com a sua positividade e se ela é real ou não é real. Quer dizer, uma comunicação ela pode realmente estar existindo e ela pode também não estar existindo. E a pessoa dizer que está tendo uma comunicação. Essa comunicação, quando realmente está existindo, ela pode ter cunho positivo e pode ter cunho negativo. Então a gente tem que entender como se processa as coisas, porque você, quando está organizando uma reunião mediúnica, esse organizador ele tem que ter pelo menos essa visão, porque ele vai conviver com pessoas de tudo que é jeito, que pode estar complicando aquilo, sabe? Quando você forma um grupo que esse grupo nasce e essa reunião mediúnica vem depois que teve um envolvimento de estudo doutrinário, em que todos se harmonizaram, todos se disciplinaram, todos tiraram suas dúvidas, a coisa fica mais fácil. Não estou dizendo que não vai acontecer essas dificuldades todas que a gente vai ver, porque vão acontecer. Mesmo você formando um grupo coeso, que nasceu da base dos estudos, sabe? Você passou por estudos metódicos sobre a doutrina, sobre a faculdade mediúnica. Então, quando está acontecendo uma comunicação, a primeira coisa que você tem que ver é se aquilo ali é real ou se não é real. E se aquilo for realmente real, você tem que saber se ela é positiva ou não. Porque as comunicações positivas, ela ainda pode ser dividida. Quando ela é completa e quando ela é truncada. Então, uma comunicação real, positiva, ela é completa
como médio da passividade para que a entidade se manifeste e ela consiga falar e transmitir a ideia que ela está querendo transmitir sem ter tanto interferência do médium. É muito complicado isso, sabe? Eu tive um colega lá, quando eu estava no Tucuruí, a gente formou um grupo espiritual, e ele pertencia a outro grupo lá, mas a gente trabalhava muito bem em conjunto, sabe? E ele tinha uma mediunidade psicografada. E ele fez uma coletânea de um livro que foi passado por ele mandou para a FEB. E quando ele recebeu a resposta da FEB, a FEB disse: olha, a gente viu, analisou, pedimos a orientação e eles falaram que não tem 10% aqui de comunicação, que tem muita interferência. Então é melhor você não publicar esse livro, que você procure melhorar a sua capacidade mediúnica, entende? Não interferir tanto nas comunicações. Então é nesse sentido que a gente está falando, sabe? Que a comunicação ela pode ser completa ou pode ser truncada. E aqui a coisa complica, porque o médico, quando trunca uma mensagem, entende? Ele não só deixa a ideia da entidade ser passada, transmitindo aquilo que a entidade gostaria de transmitir, como ele começa a colocar ideias suas. Se você for ver, a coisa não fica muito... Não é difícil de você ver isso. A entidade começa falando uma coisa e o conteúdo da mensagem que ele quer passar, do pensamento, a formatação da ideia, ela não tem um fim. Ela começa, aí aparece vírgula, aparece alguma coisa, aparece vírgula, aparece alguma coisa, aparece vírgula, e quando você chega no fim, você diz: mas ele começou falando isso e isso terminou aonde? Termina sendo uma comunicação que a gente chama ela de hiperbólica, sabe? Ela fica cheia de coisas e que, no fundo, o conteúdo principal da mensagem não chega até o fim. Então, está acontecendo a comunicação. Existe o fenômeno mediúnico, entende? Mas existe uma interferência muito grande do médium. E a gente tem que chamar a atenção para isso. Entende? Você vai me perguntar: e o médium gosta? Bem capaz de gostar, né? Não gosta, sabe? Não gosta. Mas não é porque não gosta que você não vai falar. O seu dever é ajudar para que a doutrina faça parte do movimento espírita. E não você querer que o movimento espírita siga padrões humanos que fogem da doutrina. Então doa a quem doer. Você tem que falar. Ele vai gostar ou não vai gostar, você tem que falar. A comunicação não está boa, está truncada, não está terminando, a coisa não está legal. Entende? Deixa a entidade falar, entende? Entidades que são esclarecidas, que trabalham no conteúdo doutrinário e que sabem os personagens que estão tendo que trabalhar com eles aqui, eles sabem das limitações que nós temos. Muito bem. Uma entidade boa, trabalha no caminho dos espíritos que já estão na trilha até chegar à nossa perfeição, eles vêm e dão mensagens curtas. Eles não dão mensagens longas, sabe? Quando você vê uma mensagem muito longa e que a coisa termina sem ter muito pé sem cabeça, aquilo fica muito complicado, que não deve estar acontecendo, entende? Porque é um erro do médium, é um desrespeito com as entidades. E eu te digo uma coisa: é muito difícil você ter só. Então, o médium que é prudente, entende? E que sabe das suas limitações, ele passa a mensagem da entidade superior, sabendo que ela sabe das suas limitações e que ela vai ter uma mensagem que é uma mensagem curta, mais precisa. Você vê as respostas do Livro dos Espíritos, por exemplo. Entendeu? A maioria das respostas do Livro dos Espíritos são respostas curtas, precisas, concisas. Entendeu? Não tem nada floreando, não existe isso, sabe? As respostas grandes que a gente tem são de grandes ensinamentos, como a respeito do nosso anjo da guarda, que Santo Agostinho deu, como a respeito do autoconhecimento, que Santo Agostinho deu também. Entende?
Você vai, por exemplo, mensagens grandes que são fantásticas de beleza, entende? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, Laço de Famílias, Ingratidões dos Filhos, mensagem de Santo Agostinho. Então você vê que tem entidades que tem elas sabem impor, porque a entidade impõe ao médium. Entende? Às vezes o médium, mesmo trabalhando, tem entidades que impõem ao médium. Não, vai ser assim. E ela consegue suprimir a vontade do médium para mandar a mensagem dela. Entende? É um esforço da entidade superior, é um esforço, mas eles fazem isso também quando é preciso. Assim, vou colocar uma coisa na minha vida, assim, né, porque assim, a religião oriental disputou muito no antepassado, né? Aí se acontece alguma coisa, fala assim, eles estão querendo alguma coisa. Aí chama uma pessoa que se diz médium, né? E fala que o parente lá está pedindo tal coisa. Mas se você vem hoje, está falando outra coisa. Eu falo assim, se o espírito, se o parente lá que faleceu é um só, como é que ele pede uma coisa para um e para outro? Aí entra a interferência do médium. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem um capítulo no livro dos médicos que fala a respeito sobre contrariedades. Se o fundo da mensagem é o mesmo, entende? A forma com que ela dá, ela pode parecer diferente, mas você tem que analisar o fundo da mensagem. Porque isso depende da capacidade do médium também de trazer a informação. Ele explica isso direitinho nesse capítulo lá, sabe? Das contrariedades aparentes que existem na doutrina. Então, a gente tem que ver isso, porque se tiver alteração de fundo da mensagem, aí tem coisa errada, né? Isso não é coisa boa. E a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio, sabe? Porque eu acho que não se concebe ao médium que tem conhecimento doutrinário, entende? Servir para isso, entende? Ir na casa do outro, porque o outro acha que tem uma mensagem de um fulano da família dele, e essa mensagem ele vai receber. Isso não cabe, isso é antidoutrinário, sabe? Kardec não pede para que isso que aconteça, não. Não é desse jeito que se trabalha. A gente fica pensando, é o problema do médico ou se... É por isso que a gente está falando. A gente não deve confundir a doutrina espírita com prática de mediunidade, entende? Com mediunismo. São coisas diferentes. Tem muitas seitas, muitas religiões que praticam mediunismo, mas que fogem totalmente do conteúdo doutrinário. É esse assunto que eu acho delicado quando a gente está trabalhando, sabe? Porque, é como estou te falando, do mesmo jeito que tem um médico que faz uma psicografia, que faz aquela mensagem truncada, que às vezes fica complicada a coisa. Eu falei uma coisa aqui a semana passada, entende? Que Isabel chegou até a comentar comigo depois, sabe? Que muitas vezes os preconceitos do médium interferem a comunicação da entidade, fazendo com que ela passe uma comunicação de uma forma que na verdade não era aquilo que a entidade queria passar. Entende? Tem muitas pessoas que dizem que está recebendo preto velho, não sei o que lá, e a entidade está do outro lado, não tem nada de preto velho, não tem nada disso. Entende? Mas é o próprio preconceito do médium. É igual uma mensagem truncada do ponto de vista psicográfico. A entidade vem, tem um fenômeno mediúnico, que é um fato real, mas os preconceitos do médium é tamanho que, vai ser desse jeito que ela vai se comunicar, e faz aquele entende como que é a coisa. Então, isso fica complicado. É por isso que a gente fala que, dentro da doutrina espírita, a gente tem que ter um pouco de bom senso para poder educar as pessoas no caminho correto, sabe? Porque, entende? Eu vou te falar uma coisa aqui que pode até incomodar, tá entendendo? Mas pouco importa, né? Vai educar todo mundo. Os médicos, eles são tão preconceituosos, entende? E eles ainda são tão orgulhosos e vaidosos, que quando eles se acham que estão, por exemplo, se passando alguma coisa que não está doente, ele não vem para a reunião mediúnica. Quando ele deveria vir para ser ajudado. Mas sabe por que ele não vem? E ele fala, não, mas eu estou doente, eu não vou poder ajudar ninguém. Então ele vem para a reunião mediúnica, entende? Para massagear seu orgulho, dizendo, eu vou para ajudar alguém. Eu não preciso de ajuda. No dia que eu precisar de ajuda, eu vou ficar em casa. Porque eu estou doente, eu vou ficar em casa. Mas Divaldo fala justamente o contrário a respeito disso. Se você está doente, aí você deve ir. Se você está tendo algum problema, aí é que você deve ir.
E ele explica, porque as entidades, vendo o esforço que você está fazendo, eles vão vir ao teu auxílio para te ajudar. Entende? Então são coisas que às vezes parecem simples, entende? Mas que denota um erro doutrinário muito grande daquela pessoa. E ainda por cima um orgulho que está sendo largamente evidente. Porque ele não vem para receber, ele vem só para dar. Por quê? Porque eu só dou, eu não preciso receber. Se eu precisar receber, eu vou fazer para mim, onde eu quiser. Não é isso, é orgulho, gente. Entende? Então, existem muitas mensagens truncadas. É por isso que eu gosto, entende? Quando você trabalha com, eu sempre falo isso na verdade, a entidade que chega em sofrimento, é dever do médium deixar ela mostrar o sofrimento. Isso já é um fenômeno de empatia. Você trazer o sofrimento do outro para você, você viver um pouco esse sofrimento, você está tirando aquela energia negativa dele, está passando para você. Entende? Isso já está trazendo um grande alívio para ele. Tem médicos, não, mas eu não tenho que falar nada. Então, ele está em sofrimento, não, tem que ficar quieto, tem que ficar duro, que nem um cabo de vassoura aqui. Isso não é correto. Não é. O que não é correto é você deixar uma entidade rebelde mostrar sua rebeldia. Isso jamais deve ser aceito. Jamais. Entende? O rebelde ele tem que ser contido, tem que ser obrigado a ficar lá quietinho e receber o tratamento e a ajuda que ele precisa. Mas a entidade de sofrimento, não, ela mostra o sofrimento. Eu acho muito interessante, eu gosto muito do livro da Ivone Pereira, sabe? Os relatos dela, etc. Ela era uma médica era muito positiva, como está lá no livro médico positivo. Ela consegue externar, entende? Através do corpo dela, o sofrimento da entidade. As pessoas dizem que quando trabalhavam com ela, entende? Que elas recebiam as entidades com ela. Trabalhou com muita entidade suicida, ela foi suicida também, né? Eles, quando eles recebiam a entidade que se enforcou, parecia que os olhos dela saíam da cara. De tão positiva que era a comunicação dela. E olha, Ivone Pereira. Então, a entidade que chega, que está sofrendo, que deu um tiro na cabeça, puxa, ele vai ter que dizer que eu não estou um tiro na cabeça, entendeu? Morreu afogado é do mesmo jeito, entendeu? Ele vai dizer o jeito que está morrendo. O sofrimento da entidade, além de já fazer parte do alívio, da empatia, serve muito de ajuda para a gente que vai esclarecer. Entende? Então são coisas muito boas, né? Porque a gente deve estimular para que aconteça isso. O médium, à medida que ele faz isso, ele já está tratando a entidade. O que é diferente da entidade que é rebelde. Ela vem não para gerar confusão, para bagunçar, entende? Para querer levantar, para querer bater na mesa, para querer fazer coisa errada. Isso não. Isso o médium não deve deixar acontecer. Então são muitas nuances e detalhes que a gente tem que ver. Porque tem muitas mensagens, e a grande maioria delas tem uma certa parte truncada. O que não acontece muito nas entidades de sofrimento, sabe? Porque quando a pessoa, o médium, sente o sofrimento da outra, o sofrimento da outra é tamanho, entende? Que os seus próprios preconceitos vão de água abaixo. Tá? Eles não deixam. Não acontece muita truncação na mensagem. Agora, quando não é uma pessoa com uma entidade que está em sofrimento, uma entidade superior, que é uma entidade leve, sutil, entende que a mensagem é de uma leveza maravilhosa, entende que se o médium não souber calar a si mesmo, ele interfere na coisa, aí existe muita truncação. Entende? É diferente das entidades em sofrimento, e a gente tem que ter muito cuidado com entidades rebeldes, sabe? Porque às vezes vem as entidades rebeldes que podem gerar muita complicação para o médium. É por isso que a gente fala que o local de comunicação mediúnica é na reunião mediúnica. Olha, do ponto de vista doutrinário, até a atitude de dar passes fora da casa espírita não deve ser feito. Quanto mais vai no meio ostensivo, vai na casa de fulano, ciclano, beltrano e vai receber. Para você sair de uma casa espírita para dar passes, por exemplo, dar passes no hospital,
Entende? Você tem que ter um conjunto de pessoas habilitadas para isso, em que a entidade superior, que orienta os trabalhos da casa, entende? Preparou e já orientou esse grupo, e vai ter entidades espirituais que vão acompanhar esse grupo determinados dias, determinadas horas, para que aquilo aconteça. É muito complicado isso. Às vezes as pessoas acham, e é que está a simplicidade e como é que eu posso dizer, a ingenuidade do médium, sabe? Ele acha que a hora que ele quiser, ele vai se concentrar, vai chamar seu protetor, entre aspas, e vai tudo acontecer. E ele diz, mas acontece, a hora que eu quiser eu comunico, coisa e tal, eu comunico. Se comunica, eu te garanto que não é seu protetor. Porque Kardec fala que, olha, se dos espíritos familiares vai ter, no máximo, você vai ter pelo menos 2 dias na semana para que eles se predisponham a ter a capacidade de realizar um trabalho. A pessoa tem que entender, gente, que reunião mediúnica não se faz de última hora. Não se faz. Reunião mediúnica é uma coisa muito bem programada pela espiritualidade. A gente é que é bagunceiro, sabe? A gente é anárquico. A gente é desse jeito. A primeira coisa que Kardec fala quando vai falar de reuniões é: não pense você que as reuniões espíritas são iguais às reuniões do ponto de vista humano. Não são. Aí começa a dizer como é. A gente não, a gente faz a coisa de qualquer jeito. Acha que às vezes não é. Tem que ter um preparo das entidades, elas têm que estar habilitadas, tem que saber o que elas vão fazer, tem que saber as entidades que vêm, que não vêm, entende? Antes, todo mundo sabe disso, entende? Está no tudo que é livro. Uma entidade que vai trazer um cunho bom de mensagem para alguns familiares. Isso acontece, de vez em quando. Pelo menos 1 ou 2 dias antes, eles começam a ficar junto do médium para ter uma harmonização, para depois desses 2 dias ela tentar dar aquela mensagem. Isso é uma mensagem positiva e uma mensagem instrutiva. Entende? A hora que o cara aceita, eu recebo meu protetor. Gente, é um espírito simpático que ele está recebendo, tão vulgar quanto ele, tão ignorante quanto ele, mas que fala 2, 3 palavras de pseudo-sábio, e a pessoa se acha, meu. Aí você vai dizer que aquilo ali é errado, o nego vai se sentir muito incomodado, mas fazer o quê? Fazer o quê? Então jamais vai ser uma mensagem real completa, jamais. Jamais isso vai acontecer. Depois se é mensagem truncada, se for de um espírito, pelo menos familiar, ele vai fazer o sacrifício, mas ele não vai ficar fazendo aquilo direto. Doutor, nessa truncada, o médium, ele tem sempre consciência que ele está fazendo essa interferência ou não? Olha, tem médium que no começo não tem consciência do que está fazendo. Mas aí quando já... À medida que a coisa vai acontecendo, que a gente vai esclarecendo, chamando a real, é que ele começa a ter consciência. Sabe? Mas a coisa ela acontece, as entidades espirituais trabalham com abnegação imensa, sabe? A gente é que atrapalha muitas coisas. Sabe? À medida que as reuniões vão acontecendo, entende? Eles vão trazendo entidades para se comunicar com aquele médium, entende? Que são importantes. De importância, primeiro, capital para o médium, para que ele aprenda alguma coisa, que ele comece a se capacitar para o trabalho. E normalmente não é isso que o médium entende. Ele já acha que está fazendo certo, que já está fazendo melhor, que já está dando luz para os outros. Não pensa assim. Eu sempre falo isso para vocês, entende? As entidades vêm aqui para ensinar para a gente. Esses irmãos que vêm, os sofrimentos que eles trazem é para a gente, eles são para a gente que eles estão trazendo. Porque, principalmente, espírito sofredor não teria lá muita dificuldade de ser trabalhado na espiritualidade, de maneira alguma. Então,
Quando eles vêm, é para nos ajudar, nos amparar, nos esclarecer. A gente tem que entender que nós somos os grandes necessitados. Bota uma coisa na cabeça, gente. O mundo sempre foi mundo e o mundo sempre foi muito pior do que hoje. O Espiritismo só faz o quê? Foi em 1857 que começou a ter alguma coisa da doutrina. E antes? O que acontecia com as obsessões antes? Não tinha. Não tinha e era pior. A materialidade do ser humano era muito mais intensa. A maldade era muito maior. E tudo era resolvido no mundo espiritual. Sem reunião mediúnica nenhuma. Então o que a gente tem hoje, gente, é para nós nos esclarecer. Não pensa que é só mensagem de cunho doutrinário que você vai receber, que vai trazer esclarecimento, não. Vê lá nas reuniões, Kardec fala tudo isso para a gente lá. Até os irmãos imperfeitos, ele fala, isso aí tem grande ensinamento para todos nós. A análise dos fatos sempre é importante. Ele fala é muito bonito o que vê lá nas reuniões mediúnicas, sabe? E que eu vejo que as pessoas não dão o devido valor de querer estudar aquilo com determinação para dizer o que é que eu posso fazer para melhorar mais isso? Porque você vai, por exemplo, a mediunidade do Chico, entende? Foi uma mediunidade de uma plasticidade imensa, entende? Teve tudo que é fator mediúnico dele, tudo que é faculdade de tipo de mediunidade ele conseguiu trabalhar, entende? E o que é que o Emmanuel pediu para ele no começo? Disciplina, disciplina, disciplina. Onde é que está a palavra disciplina para a gente entender? Não está no pré-frontal, como a gente está estudando na segunda-feira? Não é lá que você fazer planejamento, decisão, é controle de suas emoções, controle de seus impulsos? Isso é disciplina, quer dizer, usa a tua razão, estuda, aprende, para que você saiba o que você está fazendo. Entende? O que a Kardec fala de desenvolvimento mediúnico? Primeiro estuda a doutrina toda, para que quando o fenômeno acontecer, você saber o que está acontecendo com você. E não você querer ter a faculdade para estudar depois. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que o médium trunca uma psicografia, ele trunca uma psicofonia. É a mesma coisa. Entende? Às vezes você vê, você está esclarecendo a entidade, você fala uma coisa, instrui, assim, assado. Aí quando dá mais 2 minutos, volta a falar a mesma coisa. Como? O que está acontecendo? O questionamento não é da entidade, é mais do médium do que da entidade. Então o que você tem que falar? Chama atenção, é assim que você quer? Então paciência, fica desse jeito. Senão você vai ficar a noite inteira falando a mesma coisa e a mesma coisa está lá, está entendendo? Então, é isso que o médium ele tem que entender que ele está lá para colaborar com aquele irmão. Se ele começa a questionar aquilo que o irmão já está questionando, que vai virar uma confusão. Entende como que é a coisa? Então, do mesmo jeito que se trunca uma psicografia, vai se truncar uma psicofonia. Entende? E se trunca de várias formas, com os nossos preconceitos também. Tá? Então, se uma coisa positiva e real é desse jeito, você imagina quando a gente chegar aqui. Quando a coisa vai ser real e negativa. Porque aqui o negócio já está assim. E quando a coisa for negativa? Quando a coisa partir para a comunicação anímica ou mentirosa? E aqui que o Marcelo quer esclarecer. Então, existem comunicações reais e que são negativas. O animismo, em que a pessoa é um fato real, em que ela recobra coisas de personalidades anteriores dela. E ela passa isso através dela. A comunicação anímica é de fácil reconhecimento, sabe? Porque são coisas que se repetem com o mesmo teor, do mesmo jeito, em todas as reuniões. No livro dos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que André Luiz ele separa só para isso, chama Emersão do Passado. É bonito aquilo ali, sabe?
A irmã, ela, como se manifesta, estava numa reunião mediúnica, entende? Como se estivesse sendo apunhalada, coisa e tal, falando as mesmas coisas, né? E André Luiz fica procurando, mas o que está acontecendo? Eu não estou vendo ninguém aí na entidade. Tinha só uma pessoa distante, que fazia parte do relacionamento com ela, estava desencarnada. Aí o Paulo fala para eles, não, isso aí ela está relembrando o modo que foi desencarnou da última vida que ela teve aqui na Terra. Esse senhor que você vê, que está desencarnado, foi ele que viveu com ela desse jeito. Então, só a proximidade dele faz com que ela relembre o que aconteceu e ela vive como se fosse uma outra personalidade que tivesse acontecido através dela. Isso é uma mensagem anímica, sabe? E ele fala que, o que é interessante, ele diz que o choque biológico da reencarnação não foi capaz de inibir a inconsciência que ela deveria ter da última encarnação. Imagina o tamanho do trauma que não tem uma pessoa dessa. Imagina o transtorno que não existe nesse espírito que está reencarnado. E aí que o médium tem que ter, o esclarecedor tem que ter uma boa vivência, porque uma pessoa que está com fenômeno anímico, ela tem que ser tratada como uma comunicação real que está acontecendo, sendo que a entidade é ela mesma uma personalidade anterior, que precisa ser esclarecida como se fosse uma outra entidade. Às vezes eu vejo as pessoas falando de animismo como se fosse uma coisa extremamente negativa que ninguém deve se dar valor. Não, isso é coisa da cabeça dele. Pelo amor de Deus. Estresse. Aquele irmão está doente. Exato, aquele irmão está doente. É um doente qualquer, como qualquer um que está no mundo espiritual se comunicando. Trate, esclareça como se fosse uma personalidade diferente da dela, porque na realidade é diferente da dela. Para que ela saiba perdoar, para que ela saiba entender que as coisas acontecem na vida e que quem nunca matou o outro? Quem nunca prejudicou ninguém? Por acaso somos santos? Ninguém é. Então quer que trabalhe o perdão dessas entidades, dependendo do tipo de trauma que está sendo passado. Entende? É uma comunicação anímica. O Guilherme, quando tem lembrança da encarnação anterior, é uma comunicação anímica. Entende? Quando ele entra naquela surto de agressividade, é uma comunicação anímica aquilo lá. Espiritualismo, mas as personalidades. As personalidades são outras, entende? Que traz os traumas das encarnações anteriores. Então, a gente tem que saber tratar bem dessas pessoas, entende? Porque são muitas as manifestações anímicas que a gente trata no consultório da gente. Entende? Uma pessoa que tem esquizofrenia é uma comunicação anímica. Entende? Então, esses quadros todos que levam a quadros mais delirantes e alucinatórios, entende? A grande maioria dele tem comunicações praticamente na sua totalidade, todas anímicas. E a gente tem que saber que aquilo ali é um irmão que sofre e a gente tem que ter essa visão para levar ensinamento para eles. Porque eles precisam receber alguma informação diferente e positiva daquilo que eles estão passando. Entende como que é? Então, vai acontecer isso em reuniões mediúnicas? Pode acontecer, a gente não sabe o que está surgindo nesses irmãos. Entende? Então, quando você está desenvolvendo a faculdade, é que a coisa vai acontecendo e você vai tendo vivência e você vai entendendo o que está se processando. E à medida que você for entendendo, você tem que ir esclarecendo. Entende? E aquela pessoa, mas eu estou sempre recebendo a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Eu tive alguns casos aqui no começo do trabalho da gente que tinha comunicação e não gostou. Mas paciência, fazer o quê? Graças a Deus, depois eu me encontrei com essa pessoa, ela está melhor do que quando estava, quando eu a conheci. Então, são coisas que a gente tem que ter visão para ver. O que é diferente, e aqui é que a coisa pega, sabe? Quando a comunicação é real, negativa, mas o espírito está mistificando. Ela é muito idosa. É muito complicado isso, sabe? Porque às vezes, se o médium não dá uma dica para a gente,
Às vezes a gente cai direitinho, sabe? Às vezes o médico percebe, puxa, está falando uma coisa, mas eu sinto outra. Isso, essa sensibilidade, eu acho que o médico tem que desenvolver. É fundamental, sabe? Quando a gente fala em inteligência cognitiva, inteligência afetiva, inteligência volitiva, entenda, você é assim, os espíritos são assim. Nem tudo que eu falo é o que eu estou sentindo. Quantas vezes você pensa uma coisa e fala outra coisa diferente para aquela pessoa? Não é assim, você nem dizer que nunca fez. Faz isso e vai onde? Você está fazendo isso aqui, está mistificando, meu. Está mistificando. Entende? Então, o médium, ele consegue desenvolver essa sensibilidade e dizer, puxa, mas eu estou vendo assim, está vindo, mas não é desse jeito, não é isso que eu sinto. Então, quando ele fala assim, não é isso que eu sinto, entende? Aí a gente já consegue entender qual é o tipo de entidade que está vindo. Entende? Mas tem entidades que elas têm uma capacidade de mentir com um descaramento. Eu acho que é essa a palavra. Com um descaramento, e que às vezes fica difícil você sentir que ela está mentindo. De tão descarado que a pessoa é. É um verdadeiro sociopata. É sociopata que é desse jeito. Ele mente na cara mais lisa do mundo, chora ai, você está chorando mesmo, você acredita, tá entendendo? E o danado está lá mentindo, sabe? E por fim, depois ele fica rindo de você. Então são coisas que acontecem, entende? E de vez em quando, quando a gente não está fazendo as coisas direito, escuta o que eu vou falar, tá? Se você não estiver fazendo a coisa direito, você é o organizador de uma reunião mediúnica, isso vai te acontecer. Isso vai te acontecer. Porque você tem a condição de fazer a coisa correta e você está sendo conivente com o erro dos outros. Quando eu falo para vocês, eu sempre falei isso, deixa eu aqui nessa casa. Eu quero me melhorar, eu quero fazer certo, eu vou para frente, chorando, andando, correndo, me arrastando, mas eu vou. Quem quiser me acompanhar, acompanhe. Quem não quiser, siga seu caminho. Por causa disso. Por causa disso. Os espíritos, eles enxergam aqueles que estão se esforçando para fazer a coisa direita. Tem uma pergunta no livro que existe nos médicos que é muito interessante. E que eles falam que protegem as pessoas que estão trabalhando de uma maneira mais organizada. Aí o Kardec diz, mas isso não é uma certa preferência, não? Isso não é preferência, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Então, se você vê e você sabe o que é certo, e você não está fazendo o que é certo, se você vê a coisa equivocada acontecendo, e você deixa acontecer, você se prepare, porque você vai cair junto com os outros. É como foi a mensagem que o Tássio deu aqui na reunião. As conversas, eu não me esqueci até onde. Vamos pegar lá. Isso é só o começo. Só o começo da mensagem de hoje. Eu acho que eu sei. Das umas palestras? Isso. É o primeiro parágrafo? É. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Pode ir. Só o enunciado. Aqui, ó. Aqui, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Vou repetir. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando você tem uma má conversação, mentindo, iludindo, colaborando com o erro dos outros, os costumes vão ser corrompidos. Vai acontecer comunicação negativa. Para que você saiba valorizar o que é positivo. Você tem que ser honesto, você tem que ser um trabalhador no caminho do bem. A frase que traduz o princípio disso é aquela mesma que eu costumo falar: o espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem.
Então, se você se predispõe a ser um organizador de trabalho mediúnico, meu amigo, você tem que ser um trabalhador para você, por você e por todo que você vive, com todos que você convive, para ser um trabalhador no caminho do bem. Não tem boca. Não tem boca. Não interessa se fulano vai gostar, se Beltrano não vai. Não, problema de fulano, se fulano não interessa. Você tem que ter a visão e a direção de que você está trabalhando no caminho do bem. Entende? Então faça o que é certo. Não deixe o que é errado tomar conta. Kardec fala isso na Revista Espírita, na Viagem Espírita de 1862. Uma influência negativa dentro de uma reunião mediúnica é como se fosse uma fruta podre no meio da gente. Vai contaminar todo mundo. Não vai escapar ninguém. Você tem que tirar essa fruta dali de cima. É como um lobo preso no redil. Vai comer tudo que tiver lá. Entende? É assim que a gente tem que entender. Porque é assim que a gente tem que fazer. Então a coisa não é do jeito que eu gostaria. Nem é do jeito que eu penso. A coisa é do jeito doutrinário. Entende? Já chegou a nossa hora. A semana que vem a gente está pertinho de acabar. Porque a próxima vez, só para Marcelo entender, são as comunicações fictícias, em que o médico está inventando a comunicação e de entidade lá não tem ninguém. Mas a gente começa mais um pouco a semana que vem. Muita paz a todos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Obrigada, Pai, pela noite de verdade, mais uma noite de estudo e aprendizado. Nos dê força a seguir o caminho correto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em